Olá, eu sou José Ortiz, eu sou médico, neurocirurgião, eu fiz pós-graduação em psiquiatria. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é um assunto que fala sobre combater a ansiedade. Nós vamos falar sobre o sistema oposto do que nós falamos na aula anterior, sobre ansiedade e medo. Nós temos um sistema que se chama mesolímbico. Esse sistema ele é composto, pelas áreas tegmental ventral, pelo córtex pré-frontal, pelo núcleo accumbens e pelo giro do cíngulo na parte anterior dele. Quando a pessoa tem esse sistema bem funcionante, essa pessoa vai ter sensações melhores. Por exemplo, se sentir melhor, se sentir mais motivada, com planejamentos melhores, com decisões melhores. A gente precisa fazer esse sistema que nós chamamos mesolímbico trabalhar melhor. Essas áreas que eu comentei são algumas das principais. Não é todo o sistema mesolímbico, mas eu considero, os autores consideram, as áreas fundamentais para entender o sistema mesolímbico. Eu faço uma observação que o tratamento ele é persistência. Persistir com o tratamento é o que vai fazer as vias se refazerem ou ficarem mais fortes. Então, não é numa palestra, por exemplo, motivacional, que a pessoa vai ter uma grande mudança, vai ter um grande efeito para o cérebro no longo prazo. Não é numa sessão de terapia que o cérebro vai se condicionar a fazer vias fortes, aquelas vias que estão enfraquecidas, que não foram muito usadas, ao contrário de outras vias da ansiedade muito tempo usadas e com intensidade alta. Então, a persistência significa insistência, e perseverança. A pessoa tem que fazer um contínuo de melhora, de busca. É impossível o cérebro ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Ele não tem como ter ansiedade e bem-estar naquele momento. Então, não existe essa possibilidade. Então, se ele trabalhar melhor essa via mesolímbica, a área da ansiedade, o circuito do medo, vai reduzir automaticamente. Então, quando falamos do sistema mesolímbico, nós falamos da parte do córtex pré-frontal, da parte da frente do cérebro. Essa é uma área importante para tomada de decisões, motivação, planejamento. O giro do cíngulo, ele armazena o que já foi aprendido nas emoções. Então, alguma situação que foi anteriormente prazerosa, ele participa nesse reconhecimento futuro. E temos o núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele está muito próximo na altura do nervo óptico, um pouquinho mais para trás. É um núcleo muito pequeno, mas um núcleo muito envolvido, por exemplo, com aquela pessoa que usou drogas, aquela pessoa que fuma muito, aquela pessoa que bebe muito, aquela pessoa que usa anfetaminas, aquela pessoa que é muito impulsiva para jogos. Esse núcleo, que é uma área muito pequena, está muito envolvida nisso. Por quê? Ali entra muito dopamina. Nessas situações todas que eu comentei, são situações onde não são fisiológicas, foram, de certa forma, inventadas para o cérebro. Então o cérebro não tem esse preparo para esse excesso de dopamina naquela área. Quando cai a dopamina naquela área, o cérebro busca de novo, tenta buscar essa sensação. Alguns cérebros, não são todos os cérebros, por exemplo, que a pessoa usa drogas, que a pessoa bebe, que a pessoa fuma, que vai ter essa necessidade. Não tem como saber, então o ideal é não
não usar nada que o cérebro não está preparado. Então, como nós falamos, existem situações fisiológicas que fazem a dopamina entrar em todo esse sistema, em especial o núcleo accumbens, que faz a pessoa realmente se sentir melhor. A questão é quando algo químico faz a dopamina aumentar muitos níveis. E isso faz um estranhamento no cérebro e pode fazer uma disfunção. Ele sentir essa necessidade mesmo, né? Então ele vai em busca dessa sensação que foi alterada, vamos pensar assim, quimicamente. A área tegmental ventral, essa sim, ela é a produtora dessa dopamina que nós falamos. A dopamina não é o único neurotransmissor desse sistema, mas é um dos principais, quem sabe o principal. É produzido nessa área tegmental ventral. Então, a dopamina, ela é o combustível desse sistema mesolímbico, que também, né, em algumas outras situações, né, alguns artigos, né, vai se falar sobre o sistema de recompensa. Esse é um termo muito usado na neuropsiquiatria, né, o sistema de recompensa. O que produz esse aumento de dopamina? Nós falamos antes, uma boa alimentação, os aminoácidos que têm tirosina, eles são precursores dessa dopamina. Então, dieta, exercício físico, né? O próprio exercício físico, além de produzir dopamina, produz endorfina, que é também importante para o sistema mesolímbico. A pessoa que pratica bondade, por exemplo, ela produz um hormônio chamado ocitocina, que também interage com a dopamina e faz uma sensação de bem-estar. Então é todo um sistema que está trabalhando, né, em favor do bem-estar do cérebro. Quando nós falamos de dopamina, às vezes existe quem sabe uma ideia de que a dopamina sempre tem que estar em níveis altíssimos. Não é a solução. A dopamina em níveis altos, ela pode dar sensações ruins. Agitação, por exemplo. É uma pessoa que usa, por exemplo, droga, cocaína. É uma pessoa que fica muito agitada justamente porque essa dopamina vai em níveis altíssimos. A gente sempre tem que ter uma ideia de que existe um nível certo para cada neurotransmissor no cérebro. O nível certo de dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato, acetilcolina, né? Citei alguns neurotransmissores, mas é porque essa ideia ela tem que estar bem clara no cérebro. Não é só a pessoa se atirar de paraquedas, fazer coisas radicais, onde a dopamina está em níveis altos, que ela vai se sentir bem. Ao contrário, ela pode ficar agitada com excesso de dopamina. Então tem que ser níveis fisiológicos. Como é que é níveis fisiológicos? A pessoa fazer alguma coisa que ela gosta, né? A pessoa sair para um lugar diferente. Então ela está aumentando em níveis maiores, mas fisiológicos. E o segredo é justamente esse, níveis fisiológicos, mas constantes. Constantes, né? Então ela vai ter que fazer isso várias vezes. Seguidamente, ela vai ter que fazer situações onde a dopamina vai ser estimulada. Então não é o excesso, né? Senão seria até muito fácil. A pessoa usaria medicamentos em doses altíssimas de dopamina e resolveria o problema. Não, o cérebro é uma orquestra, tem que estar afinado. A própria serotonina, que tanto se fala, né, que é um outro neurotransmissor muito positivo para o bem-estar, na queda dele também a pessoa não se sente bem. A serotonina também, em níveis altos, a pessoa fica agitada, irritada, né? Então, só para se ter uma ideia, continuando falando da dopamina, em níveis altíssimos, a dopamina ela está relacionada a psicoses. Então a pessoa começa a enxergar coisas, escutar coisas, fica muito desconfiada. Então o que eu trago, e eu acho importantíssimo, é a gente fazer pequenas coisas, mas constantemente. Esse
é o intuito do tratamento que vai fazer a pessoa ficar bem e bem por muito tempo. Ela tem que estar prevalecendo essas áreas contra as áreas da ansiedade. Então, quanto mais tempo ela se sentir melhor, mais chance ela tem de reduzir a outra área e, consequentemente, mais chance de cura da ansiedade.